Salve concurseiros e concurseiras de plantão. Galera, como de costume, sempre postamos uma questão dica lá no nosso story do Instagram e depois trazemos o vídeo comentado. É mais uma aposta que nós estamos fazendo para os próximos concursos. Tenho certeza que essa questão vai aparecer na sua prova. A questão que nós estamos trabalhando está adaptada ao estilo CESP-UNB, mas ela foi cobrada pela banca FCC no ano de 2018, lá no concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, CLDF, para o cargo de técnico legislativo. A questão falava o seguinte: você tinha que julgá-la como correta ou como errada. Eu vou ler para você. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça somente será crime, em tese, se o suicídio se consumar ou ainda se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Essa questão está errada, galera. Marcelo, como assim errada? A maioria das pessoas marcou essa questão como correta. E teve gente que entrou em contato comigo e quando eu falei que a questão estava errada, a pessoa quase brigou comigo. Falou: Marcelo, mas aqui no meu site de questões está falando que a questão está correta. O seu site pode estar desatualizado. Essa questão realmente estava correta até antes da publicação da Lei 13.968. Marcelo, esse é o pacote anticrime? Não. O pacote anticrime foi trazido pela Lei 13.964. A Lei 13.968 promoveu alterações tanto no preceito primário quanto no preceito secundário do seu artigo 122 do Código Penal. Marcelo, o que é preceito primário? O que é preceito secundário? Bom, no preceito primário, da norma penal incriminadora, o legislador traz a conduta criminosa. No preceito secundário, ele traz a pena. Então, como era o preceito primário e o preceito secundário do seu artigo 122, antes da publicação dessa lei? Era o seguinte: o preceito primário estava escrito da seguinte forma: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Esse era o preceito primário do artigo 122 do Código Penal. No preceito secundário, ele trazia o seguinte: pena, reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa do suicídio resulta lesão corporal grave. Então perceba que havia uma vinculação a um resultado. Era necessária a lesão ao bem jurídico tutelado para que o agente que induziu, instigou ou auxiliou respondesse pelo crime. Então, Marcelo, ainda não entendi. Eu vou exemplificar para você. Imagina que você foi lá realizar um concurso e aí quando acabou ali o prazo da prova, sai aquele concurseiro desmotivado, totalmente triste porque foi mal na prova e começa a se lamentar com você. Nossa, eu fui muito mal na prova, eu sempre estudo para esses concursos, eu sempre tomo bomba, eu nunca consigo passar, eu não aguento mais essa vida de concurseiro, né? Aí você, como um concorrente malvado, você vira para ele e fala assim: meu amigo, você já pensou em se matar? Perceba que nesse momento você está induzindo, o verbo induzir, ele significa você trazer uma ideia ainda inexistente. Ou então vamos na outra forma de praticar esse crime. Imagina que esse concurseiro, ele saiu desmotivado, mas ele foi, ao invés de ir embora, ele subiu ao prédio onde que foi realizada a prova e chegou lá no último andar e começou a se lamentar lá em cima da vida de concurseiro e começou a anunciar que se jogaria do prédio. E nesse momento você, como o concorrente malvado, você olha para cima e solta aquele sonoro: pula! Nesse momento você acaba de instigar. Instigar é o quê? Você reforçar uma ideia que já existia aí na cabeça desse sofrido concurseiro, né? Agora a terceira forma, né? Nós estamos falando de um crime misto alternativo. Ele pode se consumar em 3 núcleos do tipo, né? Pode ser induzir, instigar ou auxiliar. Imagina agora que esse concurseiro chegou para você, ele sabe que você tem porte de arma e começou a se lamentar, as mesmas lamentações de sempre, né? Daquele concurseiro sofrido, e ele vira para você e fala assim: meu amigo, eu quero tirar a minha vida, mas eu não sei como eu vou fazer, eu preciso de algum instrumento para tirar a minha vida. Nesse momento você tira sua arma, entrega na mão dele e fala: pronto, meu amigo, tá aqui, resolva seu problema. Nesse momento você acabou de auxiliá-lo, né? Você prestou um apoio material para que ele cometesse o suicídio. Bom, agora vamos imaginar que nesses 3 casos esse concurseiro sofrido, ele sai aí ileso. Marcelo, como assim ileso? Digamos que ele foi salvo aí pelo São Peizino dos concursos. Não conhece não? É o advogado aí dos certames perdidos, né? Vamos imaginar, galera, que ao ser induzido a praticar o suicídio, esse concurseiro começou a pensar
nos estudos dele para o concurso, e ele lembrou que existia um site chamado de domínio www.marcelopeizino, e que lá nesse site tinha os melhores projetos, os melhores planejamentos de concurso, para estudar para concurso, para se preparar, né? Aí ele pensou assim, poxa, eu não vou atentar contra a minha própria vida. E ele não faz nada. Ou então, ele subiu lá no prédio, estava lá no último andar, anunciando que se jogaria. Você gritou, pula, você o instigou e ele realmente pulou, mas por um milagre, ele caiu no chão, ali, caiu ao chão e ele se levantou, não teve nenhuma, teve apenas ali algumas escoriações, alguns arranhões. Ou seja, apenas lesões leves. Ou seja, ele não consumou o suicídio e nem teve lesão corporal de natureza grave. Ou então no terceiro caso, né, ele foi auxiliado, você emprestou a arma para ele, mas na hora que ele acionou a tecla do gatilho para tirar a própria vida, a arma deu nega, né, deu falha de percussão. Não fala que a arma mascou, tá? Você quer ser policial aí, vamos usar o termo técnico. Deu nega ou então falha de percussão. Então nesses três casos, né, ele, antes da publicação da Lei 13.968, você que induziu, instigou e auxiliou, não responderia por nada. Por quê? Você somente responderia, exatamente como está na nossa questão, você somente responderia se o suicídio se consumasse ou se da tentativa de suicidar-se sobreviesse para esse concurseiro sofrido aí, né, ao mínimo uma lesão corporal de natureza grave, tá bom? Então, era dessa forma. E agora como está, Marcelo? Bom, a Lei 13.968 mudou tanto o preceito primário como o preceito secundário. Como ficou agora? Agora, com a publicação da lei, o crime é de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou a automutilação, tá bom? Então ele colocou essa automutilação também lá no preceito primário do artigo 122. Então você induzir ou instigar alguém a cometer suicídio ou a automutilar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça é o preceito primário do artigo 122 do Código Penal. No preceito secundário ele fala o seguinte: pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Perceba que ele não vinculou a nenhum resultado. Então o simples fato de você induzir, instigar ou auxiliar alguém a praticar o suicídio ou a automutilar-se já configura o crime tipificado no artigo 122. Marcelo, quer dizer que agora o resultado a consumação do suicídio ou então a lesão corporal grave não tem mais importância nenhuma? Não estou falando isso. Haverá importância, porque o resultado vai qualificar o crime. Então você vai ter o parágrafo 1º. Se dessa tentativa de suicídio ou dessa tentativa de automutilação, se sobrevém para a vítima uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o crime vai estar tipificado no parágrafo 1º do artigo 122. Ou seja, você vai ter uma pena de reclusão de 1 ano a 3 anos. Perceba que já deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo e passou a ser de médio potencial ofensivo. Marcelo, e se o suicídio se consuma ou se da tentativa de automutilação sobrevém o resultado morte para a vítima? Nesse caso, você vai lá para o parágrafo 2º e vai perceber que a pena vai ser de reclusão de 2 anos a 6 anos. Olha só como mudou a pena, né? O crime qualificou. Então, agora, aqueles resultados, eles não são necessários mais para configurar o crime na modalidade simples, né? Os resultados vão qualificar o crime. Ainda há outras alterações trazidas nesse normativo pelo legislador, né? Que é o quê? A duplicação da pena, se for por motivo egoístico, ou motivo fútil, ou motivo torpe, ou ainda se a vítima é menor ou tem diminuído a sua capacidade de resistência. Preste atenção nesses 2 pontos também, que é importante. Se a vítima é menor ou tem diminuída a sua capacidade de resistência, a pena vai ser duplicada, é uma causa de aumento de pena, vai ser duplicada. Agora, se a vítima, o fato da vítima ser menor, você tem que considerar acima de 14 e abaixo de 18 anos. Por quê? Porque se a vítima for menor de 14, não vai responder por esse crime do artigo 122, tá? E se a vítima também não tem capacidade de resistência, perceba que no parágrafo 3º ele fala que a pena vai ser duplicada. A pena vai ser duplicada se o crime for praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, ou se a vítima é menor ou tem diminuída
por qualquer motivo, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Então, ter diminuída é diferente de que não ter, né? Então, se a vítima tem diminuída, a capacidade de resistência é uma coisa. A vítima não ter capacidade de resistência é outra coisa. Ou a vítima for menor de 14 anos. Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que ficar atento com o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. No parágrafo 6º fala que o crime lá do parágrafo 1º do artigo 122, que é o quê? Você induzir ou instigar a auxiliar alguém a suicidar-se ou praticar a automutilação, se dessa indução, instigação e auxílio sobrevém a lesão corporal de natureza grave, você não responde lá no artigo 122, parágrafo 1º, se a vítima que você induziu, instigou, auxiliou, ela é menor de 14 ou ela não tem capacidade de resistência, você vai responder pelo parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, ou seja, lesão corporal de natureza gravíssima. Ou então, se sobreveio a morte, você vai responder, no caso dessa vítima for menor de 14 ou não tem capacidade de resistência, você vai responder por homicídio e não pelo parágrafo 2º do artigo 122. Fique ligado nisso. Ainda há o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. No parágrafo 4º, ele fala que a pena vai ser aumentada até o dobro se a conduta for realizada por meio de rede de computadores ou de rede social ou transmitida em tempo real. E o parágrafo 5º fala que a pena aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Galera, são essas as informações que eu queria trazer para vocês, atualização trazida pela Lei 13.968. Prestem muita atenção nisso, que eu tenho certeza que vai aparecer no seu concurso, beleza? Tamo junto, continuem firme aí na caminhada em busca da tão sonhada vaga no seu certame público.